E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Hoje vamos dar prosseguimento e nós estamos avaliando aqui as imperfeições e as qualidades dos médiuns, né? No vídeo anterior falamos sobre algumas imperfeições dos maus médiuns e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre as qualidades dos bons médiuns, né? Nós já vamos começar aí já quebrando um paradigma, né? Os espíritos, os bons espíritos ali nos ensinaram que a perfeição não existe nesse mundo, né? Médiuns perfeitos aí não há, né? O mundo ainda predomina a ignorância, né? Então, no máximo, nós podemos falar assim, bons médiuns, já é demais, né? Então, ali, no capítulo 16 do livro dos médiuns, no item 197, o Kardec, né, o codificador do Espiritismo, irá ali relacionar 4 qualidades dos bons médiuns, né? E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre essas qualidades. Então a primeira qualidade ele vai colocar ali e são os médiuns sérios, né? E a seriedade não tem nada a ver com a questão da aparência, né, da forma ali na questão da expressão, não é isso não, né? O médium sério é aquele médium, ele só utiliza a sua faculdade para o bem, para coisas boas, para as coisas úteis, né? O médium ele tem uma seriedade, ele leva a sério o trabalho mediúnico, né? Ele leva a sério aquele lema e o Kardec, os bons espíritos ali inspiraram Kardec e Kardec colocou ali esse lema, né? E a mediunidade é coisa santa e nós devemos praticar santamente, religiosamente, né? Então o médium sério é aquele médium e utiliza a sua faculdade para o bem, para as coisas úteis, para servir a humanidade, né? Então, a primeira qualidade, o médium precisa ser um médium sério, um médium e tenha responsabilidade, um médium e saiba da importância e do anal mediúnico, né? A segunda qualidade dos bons médios são os médios modestos, né? E é o médium modesto, não é a falsa modéstia, não. O médium modesto, ele sabe e ele é um simples instrumento, né? Ele sabe e, por ser instrumento, ele precisa ter uma passividade no sentido assim de uma qualidade, né? O instrumento ele deve estar bem afinado, o instrumento deve estar bem cuidado, né? Então o médium modesto ele sabe, ele precisa trabalhar a humildade no seu coração, ele precisa trabalhar as suas imperfeições, ele precisa compreender, e ele tem sim imperfeições, mas ele precisa trabalhar a sua reforma moral, ele precisa cuidar da sua moral, não só do seu físico, mas da sua moral. Então o médium modesto, ele compreende, ele é um simples instrumento, mas o instrumento precisa estar bem cuidado para que os espíritos maiores, os bons espíritos, possam usar um bom instrumento, né? Então, o médium modesto é aquele médium, ele sabe e ele é só um instrumento, né? E vem através dele, não é dele, né? Mas ele precisa estar bem, ele deve estar com qualidade. Quando falamos de bem, é estar com qualidade. Ele precisa estar um vaso limpo, ser um vaso limpo, para que os espíritos possam utilizar da melhor forma possível. Quando falamos vaso limpo, não é purificar, né? Porque nós somos impuros, mas procurar ali
cuidar da sua instrumentalidade, né? Ou seja, limpar o seu vaso através dos bons pensamentos, né? Através da oração, da vida reta, procurar, né, ter essa modéstia na sua vida, entender e sim é imperfeito, mas e preciso estar ali obediente, resignado aos bons espíritos, né? Esse é o médium modesto, né? Não é aquele médium que quando produz algo lindo, bonito, profundo, né? O médium fica com vaidade, olha ali e fala, eu psicografei isso. Não, o médium modesto, né, ele é só um instrumento. Ele vai lá, né, produz aquilo, os espíritos utilizam o médium e o médium não tem nenhuma vaidade com aquilo, né? Não, eu só fui um arteiro, como diria o Chico, né? O nosso grande exemplo na questão da mediunidade, né? O médium Francisco Cândido Xavier. Então ele falava, eu sou um arteiro, né? Um arteiro mais ou menos, estou aqui aprendendo ainda a levar as mensagens, né? Então a gente tem que ter essa modéstia. A terceira qualidade do médium, né? É o médium, nós falamos aqui do médium, né? Vamos acompanhar o médium sério, o médium modesto e agora o médium devotado, né? O que é o médium devotado, né? É uma das qualidades ali mais difíceis também, porque o médium devotado é aquele médium e sabe, ele tem uma tarefa a realizar. E ele precisa sacrificar os seus interesses pessoais, as suas paixões, né? Os seus desejos em prol do coletivo. Né? Então o médium devotado, ele deixa de lado o seu interesse pessoal e aí ele vai trabalhando o altruísmo em si, ele vai colocando a sua vida para o coletivo. Ele incorpora ali, primeiramente, a solidariedade, a fraternidade. Ele tem uma tarefa grandiosa, não só mais os seus interesses agora é um interesse coletivo. Então ele vai sacrificar os seus interesses, os seus desejos, os seus gostos para o coletivo, para realizar a vontade de Deus. É um médium devotado e essa qualidade é muito difícil, porque a maioria dos médios não querem sacrificar nada, né? Eles querem ali trabalhar com a sua mediunidade, mas não querem abrir mão de nada dos seus interesses, né? Então é uma faculdade ali, uma qualidade, melhor dizendo, do médium devotado muito difícil, né? E só ali os médios bem preparados mesmo e abnegam, né, muitas coisas e renunciam muitas coisas na sua vida, conseguem trabalhar essa qualidade, né? E a última qualidade, os espíritos só colocaram 4 qualidades, né, dos bons médios ali para a gente ter uma referência. A quarta qualidade são os médios seguros. E é um médium seguro? O médium seguro é aquele médium e ele já tem a sua faculdade bem formada, né? Já tem muita segurança na sua faculdade e ele tem uma vida reta, uma vida pautada na ética, no respeito, e os bons espíritos utilizam esses médios. E como é que a gente sabe os bons espíritos estão utilizando esse médium? Não é pelos nomes que ele assina embaixo das psicografias, das mensagens, né? E ele recebe. Não, a gente entende que os bons espíritos estão utilizando aquele médium pela profundidade do que o médium produz. Nós vamos percebendo que o médium está produzindo através da sua mediunidade, nós vamos vendo ali, né, a grandiosidade das inteligências que estão utilizando aquele médium. E aí a gente pode acompanhar esse médium e podemos depositar uma confiança nele. É um médium seguro. É um médium que tem a vida reta, é um médium e ele é um médium sério, é um médium modesto, é um médium devotado e aí ele se torna um médium seguro, um médium confiável. Não, ele não vai ter erro, mas ele
passa mais segurança, né? E ali os nobres espíritos estão utilizando aquele médium. Dentro da doutrina espírita nós falamos assim um termo, e o espírito Joana d'Arc trouxe, né? E o médium atingiu o seu mediunato. E ele tem uma confiança, ele tem um depósito maior sobre os seus ombros, né? A espiritualidade maior depositou ali sobre os seus ombros, sobre as suas mãos, né? Uma confiança maior, mas pela retidão desse médium, pela dedicação desse médium, né? Então, são essas 4 qualidades. Quantos médios a gente pode encontrar essas 4 qualidades hoje na humanidade aí, né? Nós vamos ter dificuldade de encontrar médios assim. O médio é sério, o médio é devotado, o médio é modesto. É difícil a gente encontrar na atualidade, né? Aí eu vou fazer uma avaliação minha, né? E é uma avaliação pessoal, mas hoje a gente olha na humanidade, eu consigo um médio que está aí mais uma notoriedade, né? O médio Divaldo Franco, né? Passa uma segurança também, e volto a falar, não é perfeito, mas passa uma segurança, né? E o médium, e já não está mais encarnado conosco e representou tudo isso aí, né? Com certeza foi o médium Francisco Cândido Xavier. Mas hoje, na atualidade, a gente tem que peneirar muito para achar médiuns assim, né? Para a gente ver a dificuldade que tem da luz se apresentar na humanidade. Porque quando o médium é assim, ele reflete a luz, ele reflete os bons espíritos, ele reflete a vontade de Deus. E é muito difícil a gente encontrar médiuns assim, né? E possamos criar amplos para isso, e possamos também trabalhar as qualidades em nós mesmos, e possamos ser instrumentos da luz e na humanidade. É o desejo do Cristo com toda certeza, né? E possa refletir o pensamento do Cristo na humanidade, e possamos ter médios assim e na humanidade, né? E Jesus nos abençoe. Estamos chegando aí ao final desse vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre médios de cura. Então nós vamos tirar aí muitas fantasias, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? Vamos falar realmente o que é um médio de cura, porque nós confundimos muito, né? E muitos vêm aí, enganam, né? E se dizem médios de cura e não são. Então nós vamos falar no próximo vídeo que são médios de cura, né? E Jesus, como eu estava falando, que Jesus nos abençoe e o alto sempre nos ilumine. Até o próximo vídeo, e assim seja.